Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da USA Intermunicipal de Ourinhos e convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa falará dos conteúdos da doutrina espírita, com base nos ensinamentos dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USA Intermunicipal de Ourinhos, que é o órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é o responsável pela condução deste programa. E eu, Luciana Strauss, hoje convido a nossa parceira, colaboradora do Movimento Espírita, Cidinha Casagrande. Cidinha, seja bem-vinda. Oi, obrigada, Luciana. Bom estarmos juntas novamente. Hoje abordaremos o tema Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, que está lá em Mateus, capítulo 5. E para nos ajudar a compreender um pouco mais, vamos perguntar para Cidinha, como nós podemos compreender essa máxima de Jesus? Bem-aventurados os pobres de espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Kardec esclarece que a incredulidade se diverte com esta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espíritos, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Situou, assim, a humildade espiritual em primeiro lugar entre as virtudes que precisamos adquirir para merecermos a glória das almas redimidas. Exegetas do Evangelho, que são os analistas detalhados do Evangelho, adulterando por completo o sentido dessa máxima, pretendem que ela proclame bem-aventurados os apoucados de inteligência, os retardados mentais, os idiotas e imbecis. Tal interpretação, todavia, é insustentável, pois, a ser verdadeira, não haverá lugar nos céus para os ricos de espírito, e o próprio Mestre, o expoente máximo da riqueza espiritual que a terra já conheceu, ficaria de fora desse reino. Por pobres de espírito, na acepção em que Jesus empregou essas palavras, deve-se entender aqueles que, aspirando à perfeição, e comparando com o ideal a ser atingido, o pequenino grau de adiantamento a que chegaram, reconhecem quanto ainda são carentes de espiritualidade. E falando sobre compreender, entender, vamos lembrar que lá no programa anterior foi comentado o significado, né, da expressão bem-aventurados, que Jesus empregou, e ele quis dizer os felizes, sob o aspecto espiritual. Agora, do ponto de vista material, porém, está mais relacionado às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. E continuando a nossa reflexão aí, Cidinha, qual que foi o esclarecimento de Kardec a respeito dos homens cultos e inteligentes segundo o mundo? Kardec dá uma orientação muito boa, eu particularmente gosto bastante. Ele nos esclarece que os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e da sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus.
Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os frequentemente, muito frequentemente, a negar o que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento para eles é inapelável. É a sua palavra que é a correta. Se não admitem um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só tem sorriso de desdém por tudo que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Então, Cidinha, em cima disso, mas os que assim pensam e procedem não terão que entrar no mundo invisível? Sim, vão ter que entrar, todos nós entraremos, né? Então, se digam o que quiserem, eles terão que entrar como os outros, nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então, seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro quando lá estiverem. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-lo por igual. Né? O tratamento não vai ser igual, porque um acredita e fez por merecer e o outro não acredita, ela vai ser diferente um pouco às vezes, né? Nesse sentido, pela sua conduta como exatamente pelo orgulho, né? Sim. E Jesus? O que Jesus ensina ao dizer que o reino dos céus é para os simples? Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. E que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. É por isso, e isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. Cidinha, fale um pouco sobre essa expressão, reino dos céus. Durante muito tempo, o vocábulo céu foi entendido como um lugar circunscrito. A gente imaginava céu é um lugar. Esta concepção ainda é alimentada por muitos, que costumam delimitá-lo como regiões superiores dos planos espirituais. Céus ou céu sugere a ideia de plano mais elevado. As faixas inferiores, o inferno, por sua vez, são os campos vibratórios trevosos, infelizes. Então, podemos nos ligar às vibrações superiores quando o nosso espírito se vincula aos componentes da paz e da segurança, no alicerce da humildade operante. Compreendemos, então, que céu ou inferno são estados de alma, resultantes da harmonia ou dos desequilíbrios íntimos. Operar no céu significa educar-se, renovar-se,
desenvolvendo a capacidade de elevar-se, de forma que o estado de bem-aventurança se torne uma realidade para nós. Quanto aprendizado, né, Cidinha? Quando nós Verdade. lemos um trechinho assim, a gente não imagina quanto ensinamento. É isso mesmo. E se refletirmos sobre eles, né, para aplicar, a gente vai aprender a ser mais humilde, né? Nossa, com certeza, né? Entender o que realmente essa palavra simples, né? É verdade. Que é essa necessidade nossa. E assim, Cidinha, agradecemos. Muito obrigada por mais essa colaboração. Eu que agradeço, Luciana. Até a próxima. E assim nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. Se você gostou, curta, compartilhe.